Lucas, capítulo 5, o verso de número 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu estava meditando nesse texto e fortemente no meu coração está esse versículo. Muito conhecido, nós sabemos dessa história. O Pedro tentou pescar a noite toda e foi um fracasso. Profissionalmente, ele tinha, vamos dizer assim, todo o equipamento, ele tinha toda a sabedoria, ele tinha tudo para ser então, vamos dizer ali, uma pesca agradável diante dos olhos dele. Mas tentando, com toda a sua experiência, com todo o equipamento de pesca que ele tinha ao seu favor, você sabe que a pesca foi um fiasco, foi um fracasso. E o que aconteceu? Jesus vem, sobe ao barco, começa a pregar a multidão, e aí o Senhor ainda dá uma palavra para o Pedro, lança ali uma direção para o Pedro. E aqui então entra a nossa mensagem. No versículo inicial diz assim: e fazendo assim. Amém. Quem tem o hábito de marcar a mensagem, o título pode ser também orando por uma direção. Sabe, às vezes a gente, irmãos, toma decisões sem antes fazer uma oração para Deus nos dar uma direção, para Deus nos dar um apontamento, para Deus estar nos mostrando o que devemos fazer. Veja que, olha só, está bem claro, e fazendo assim. Veja que ele fez exatamente o que Jesus tinha falado, o que o Senhor Jesus tinha apontado. Olha, lança deste lado direito, mesmo ele dizendo, por ele mesmo, olha, por mim eu não iria, não faria, porque eu já tentei a noite toda, mas pela tua palavra, pela tua direção, pelo teu apontamento, eu vou fazer. E aí, irmãos, e fazendo assim, assim como Jesus deu a direção, como Jesus deu ali, vamos dizer assim, a instrução para ele fazer. Agora, irmãos, é aqui que a gente vai meditar. Diga comigo assim: nós precisamos fazer assim. Assim como? Assim como Jesus tem falado. Assim como Jesus tem dado a direção. Assim como Jesus tem nos mostrado, irmãos, o que fazer. Veja que a maioria das vezes nós queremos fazer, irmãos, o que dá na nossa cabeça. Não, mas eu sei o que fazer, eu sei como agir, eu sei como tomar uma atitude, eu sei que se eu fizer assim vai dar certo. Irmãos, não é assim. Temos que fazer como Jesus tem falado, e fazendo assim, fazendo como Jesus direcionou, fazendo como o Senhor esclareceu, o Pedro teve então uma pesca maravilhosa. Deixa o Espírito Santo tratar com você. Como eu iniciei dizendo, pode ser até um título para essa mensagem: orando por uma direção. O Pedro recebeu uma direção, o Pedro recebeu uma palavra. E qual foi o momento, irmãos, que ele recebeu? Vamos dizer assim, um momento depois de uma frustração, um momento depois de algo não dar certo. Você, nós, quando orarmos, irmãos, diante de uma frustração, diante de um momento que não deu certo, diante de um momento que a gente fracassou, se a gente orar, irmãos, por uma direção, o Senhor vai nos dar, o Senhor vai nos entregar. Você talvez tenha feito tudo certo, mas tem dado tudo errado. Ore por uma direção. Ore por uma palavra, porque quando você recebe a direção, quando você faz exatamente o que o Senhor tem falado, sabe qual foi o resultado que o Pedro teve, irmãos? Fazendo assim, o que aconteceu? Teve resultado positivo. Diga comigo: fazendo assim, os resultados vão aparecer.
Ou seja, você vai ter, irmãos, o resultado que você espera. Você vai ter a direção que você espera, mas fazendo como? Como o Senhor tem te orientado na palavra. Fazendo como, irmãos? Como está na luz da Escritura, segundo a vontade de Deus, segundo o que Cristo pede para nós fazermos. Mas muitas vezes nós insistimos em fazer as nossas vontades, insistimos em fazer o que está na nossa cabeça, insistimos em fazer o que nós já sabemos por nós mesmos, né? E eu quero, irmãos, aqui que você seja convencido pelo Espírito Santo que existem situações, existem casos, né, que pedem, vamos entender assim, que podem então nos trazer um resultado bom diante daquilo que nós já sabemos. Mas existem casos específicos que a direção tem que ser pessoal para cada um de nós. Veja só, o que eu quero dizer aqui, tem coisas que você vai fazer que você já tem uma base, você sabe o que fazer, vai dar certo. Mas vai ter coisas, vai ter, irmão, situações específicas que você tem que ter uma direção, né? Vamos dizer assim, direcionada somente para você. Não sei se você observou o texto, apesar de nós não termos lido a história. Veja que Jesus prega para a multidão e depois, em um caso específico, Jesus direciona uma palavra, uma direção para o Pedro. Entenda, irmãos, vai ter coisas, vamos dizer assim, que está na cara o que é para fazer e vou fazer e vai dar certo. Tem coisas que, irmãos, vamos dizer assim, bem específico, se eu agir assim, eu vou conquistar, eu vou vencer. Mas tem coisas que somente com a direção de Cristo o resultado vai chegar. Amém, igreja? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Diga assim: existem coisas que aparentemente o que você já sabe vai fazer você, né, ter um resultado bom, mas tem coisas que você vai precisar de uma direção bíblica, uma direção de Cristo para chegar, irmãos, na pesca maravilhosa. Amém, igreja? Então nós precisamos dessa palavra, orar por essa palavra, por essa direção, né? A gente precisa, irmãos, entender que tem coisas que naturalmente a gente já cresce, aprendendo, vendo coisas, e quando então surge algumas oportunidades, isso aí eu já aprendi, isso aí eu já sei, isso aí, fazendo assim se resolve. Amém, isso aí é real. Mas vai ter coisas, vai ter momentos, vai ter situações que, irmãos, você precisa de uma direção exatamente específica para você. Amém, igreja? Então, que a gente possa entender isso. Eu preciso orar pedindo uma direção, uma palavra, uma orientação, um conselho. Pela palavra o Senhor vai nos trazer. E hoje eu vou fazer diferente o nosso culto. Eu vou dividir em duas partes de ministração. Essa é a primeira, te mostrando como até uma introdução, né? Eu vou aqui, irmãos, deixar 10 minutos para nós, cada um no seu momento com Deus, 10 minutos para você pedir a Deus uma direção. Depois desses 10 minutos eu volto com uma palavra para complementar essa que nós recebemos agora. Amém, igreja? Digam graças a Deus. O que o Pedro precisou? De uma direção. Talvez aqui tem gente que está precisando de uma direção para a vida profissional, uma direção para resolver algo na sua vida. Eu não sei, mas peça nesses 10 minutos aí uma direção de Deus para você. Eu tenho certeza que Deus vai te dar essa direção no nome de Jesus. Amém? E você também do YouTube, do Facebook, tire esses 10 minutos para você orar, pedir a Deus uma palavra, uma direção. Daqui a pouco eu volto para dar continuidade a essa ministração.
passamos aí um período orando a Deus, pedindo uma direção. Essa direção veio, né, através da palavra do Senhor, e eu creio que diariamente o Senhor vai te orientar também com esta palavra ou com qualquer outro meio que Deus pode usar para direcionar a sua vida no nome de Jesus. Fique atento. Vamos lá, igreja, Salmo 46, o verso de número 10. Eu posso aqui dizer, irmãos, na ousadia e na coragem, que esta leitura que nós vamos fazer aqui já é a resposta para muita gente, já é a direção de Deus para muita gente. Então fique atento na direção que Deus tem para falar com você sobre este versículo. Amém, igreja? Vamos ler então? Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém. O versículo começa dizendo o quê? Aquietai-vos. Sabe, tem muitas pessoas que vivem, irmãos, aflitas, muitas pessoas que vivem, vamos dizer assim, descontrolada, perdeu o controle, o domínio próprio. Tem muitas pessoas que estão vivendo, irmãos, nos últimos dias, com o coração agoniado, aflito, né? O coração está ali, irmãos, apertado. O que o salmista está dizendo? Aquietai-vos. Eu estava olhando esse versículo, propriamente aqui na parte inicial. Essa palavra, irmãos, ela vem, aquietai-vos, ela vem no imperativo. E sabe o que é o imperativo? Entenda assim, olha só, é uma ordem do Senhor para nós: aquietai-vos. Veja que o Senhor não está dizendo assim, se você tiver afim, se você quiser, se der para você se aquietar, se tranquilizar, aí faça como. Não, irmãos, está no imperativo. É uma ordem: aquietai-vos, fica calmo, tranquila o teu coração, não deixe, né, esse medo, não deixe essa aflição, não deixe essa ação do inimigo atrapalhar a sua vida. Irmãos, olha o que o Senhor está dizendo: aquietai-vos. Ele está dizendo assim, que tantas são as pessoas que vivem atribuladas, aflitas, que isso já tomou o coração, isso já dominou o coração. Então veja, igreja, que nós temos que aquietar o coração, nós temos que tranquilizar o coração, nós temos que buscar ali o sossego para o nosso coração. Sabe para quê, igreja? Para entender o restante do versículo. Porque o versículo não está dizendo apenas, né, para você, para mim, tranquilizar, não está dizendo apenas para a gente se acalmar. Olha só o porquê de aquietar o coração. Sabei que eu sou Deus. Por que o nosso coração tem que estar tranquilo, em paz? Para a gente, irmãos, refletir e saber, lembrar que Deus é Deus. Com o coração aflito, com o coração apertado, com a vida descontrolada, a gente vai querer ser Deus. Sabe como? Resolver problemas que nós não temos condições de resolver. Sabe, irmãos, quantas pessoas que às vezes por causa da aflição, por causa da agonia, por causa do aperto, ela quer resolver situações que ela jamais tem condições de resolver. Aí ela quer tomar o lugar de Deus. Ela quer, irmãos, no lugar de Deus, fazer coisas que ela nunca vai conseguir fazer. Está entendendo? Com o coração calmo, eu vou, irmãos, lembrar que eu tenho um Deus, que eu tenho um Senhor, que Ele me ajuda, e quando Ele me ajuda, o nome dEle é exaltado, é glorificado. Mas se eu não aquietar o meu coração,
eu vou viver, irmão, sempre querendo resolver os problemas que eu nunca, jamais, na condição humana, vou conseguir resolver. Porque eu vou deixar Deus de lado e eu vou querer, irmãos, né, ser o Deus no dia a dia para resolver problemas que são, né, impossíveis dos homens resolver. Então eu pedi a Deus, Senhor, uma direção, Senhor, uma palavra, e Deus me mostra essa direção: aquietai-vos. Busque, irmão, sossego para o seu coração. Procure ter paz em seu coração. Ah, pastor, mas é porque a situação fugiu do meu controle. Do seu controle, mas não de Deus. Talvez você diz, eu não sei mais o que fazer. Deus continua sendo Deus, só que nós queremos ficar no lugar de Deus. Aí por isso que muitas vezes as coisas não se resolvem, porque nós queremos resolver o que Deus, somente Ele pode resolver. É igual, irmão, só para você entender com mais, né, profundidade aqui, a gente às vezes quer mudar a vida de outras pessoas, a gente quer transformar a vida de outras pessoas. Isso não cabe a mim nem você. Essa função de, vamos dizer, convencer as pessoas do seu erro, do seu pecado, essa função cabe a quem? Ao Espírito Santo. Mas às vezes nós queremos pegar o papel do Espírito Santo, irmãos, e fazer com que nós sejamos Deus. Muda, você tem que mudar, a sua vida tem que transformar. Se você não fizer isso ou aquilo, olha, não vai dar certo. Irmãos, isso não cabe a nós. É o Espírito Santo que vai convencer a pessoa do pecado, do erro, do juízo. Então, aquietai-vos. Divida em 3 partes aqui. Aquietai-vos, sossegai o coração, né? Busque paz, fica tranquilo. Segunda parte, sabei, ou seja, quando você sabe, você lembra. Eu lembro que eu tenho um Deus, eu sei que o meu Deus, Ele nunca falhou, eu sei que o meu Deus é fiel. E aí a gente, sabendo disso, irmãos, o salmista está dizendo assim, eu sou Deus. Repete comigo, eu sou Deus. O que está escondido nessa frase? Eu sou Deus. Diga comigo, deixe Deus ser Deus. Vamos lá? Deixe Deus ser Deus. Sabei que eu sou Deus. Irmãos, volto a dizer, muitas vezes nós queremos trazer para nós responsabilidades que não são nossas. A gente quer trazer preocupações, a gente quer tentar resolver tudo. É como diz, há pessoas que querem abraçar o mundo, tentando resolver. Só que tem coisas que somente Deus pode fazer. Né? E aí você vai, né, ser conduzido nessa ministração pelo Espírito Santo naquilo que você precisa entender. Na vida profissional, talvez você está tentando resolver situações que só Deus vai resolver, irmãos, lá no seu trabalho, na sua vida profissional. Talvez tem gente que aqui é no casamento, é vida familiar. Pastor, eu tenho tentado com fulano, ciclano. Você está tomando o lugar de Deus. Enquanto você estiver querendo forçar a barra, irmãos, você vai estar no lugar de Deus e Deus não vai fazer nada. O salmista está dizendo, eu sou Deus. Entenda, eu sou Deus. E quando nós deixamos Deus ser Deus, Ele faz o que nós não podemos fazer. Amém, igreja? Então, para todas as áreas da minha vida, eu preciso deixar Deus ser Deus. Ele enfatiza com muita firmeza, que eu sou Deus. Amém, igreja? Então, quando eu li isso aqui, por trás disso eu entendi, Deus tem que ser Deus na minha vida. Eu não posso tomar o lugar dele, eu não posso substituir Deus, eu não posso fazer o papel de Deus. Entenda no sentido de querer resolver. Ah, mas as coisas apertaram, eu tenho que fazer alguma coisa. Ei,
Se você fizer alguma coisa, você não vai chegar onde é para chegar. Mas quando Deus faz por você, irmãos, Deus faz você chegar onde é para chegar. Amém, igreja? Está entendendo aqui, irmãos? Não é ficar parado, não é ficar acomodado, não é ficar de braço cruzado, mas é aquietai-vos, aquietai-vos, irmãos, ficar tranquilo, é ficar em paz e deixar Deus ser Deus na minha vida, deixar Deus fazer aquilo que eu não posso fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Então, eu vejo aqui que muitas são as pessoas que estão, irmãos, tirando Deus do lugar de Deus, né? Colocando ela mesma na condição aqui de, não, eu vou resolver isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Uma coisa que nós temos que entender, irmãos, tem coisas que somente Deus pode fazer, resolver, solucionar. E aí você está se desgastando, você está se acumulando, preocupações sobre a sua vida, aonde você não fica quieto, onde você não fica sossegado, onde não tem paz. Por quê? Porque você está sobrecarregado, você está carregando coisas que não deveria estar carregando. Amém? E aí a gente pode lembrar daquela passagem: lançai sobre ele as vossas preocupações, as vossas ansiedades, os vossos problemas, porque Ele tem o cuidado de nós. Amém, igreja? Entenderam aqui o versículo em 3 partes? Qual que é a primeira? Aquietai-vos. Não é se você quiser, irmãos, é uma ordem. Procura sossegar o coração, procura ficar em paz. E depois, sabei, lembre, Deus é Deus, eu sou Deus. Para que, igreja? O que diz aí a parte final? Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Vamos profetizar aqui, irmãos? Diga comigo assim: eu vou ver Deus ser exaltado, ser glorificado na minha vida. Diga: na minha casa, na minha causa. Diga: na minha vida financeira. Diga: lá no casamento, na vida dos filhos, Deus vai ser exaltado, porque eu vou deixar Ele ser Deus. Não tome o lugar de Deus, pais. Deus, Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Está entregue. Quem crê, toma posse. Aquietai-vos. Talvez você está muito preocupado, Como eu disse, eu acredito que essa já é um apontamento para alguém. Talvez você está preocupado demais, perdeu a paz, você está aflito, o coração está sempre ali fora de si, no sentido assim de perturbado. Mas aquietai-vos, saiba que Deus, o seu Deus, Ele vai ser exaltado, Ele vai ser glorificado na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, quando então, irmãos, você deixar Ele ser Deus. Amém? Vamos orar? Fique em pé então. Deus abençoe você do YouTube, fique na paz.